Então, para poder descrever o princípio de conservação de massa, primeiro vamos observar então o caso de um corpo que nós temos aqui na sua configuração de referência, ocupando um domínio ômega 0 com fronteira gama 0. Esse corpo nós vamos definir como nosso sistema de observação. O resto, a parte que está exterior à fronteira, é nosso entorno. E através de um mapeamento, se nós temos um movimento desse corpo, observamos como essa fronteira e essa região do corpo agora vai tomando diferentes configurações. Agora, o que nós chamamos de ômega ou fronteira gama. Vamos definir a notação aqui M. Vou colocar aqui. Vamos colocar M. Só um minutinho aqui que tenho que regular essa parte. Então vamos definir aqui como M associado ao sistema ômega 0, vamos definir isso como a massa do nosso sistema. O princípio da conservação de massa me diz que se nós tomamos a mesma quantidade de matéria ou massa, agora vinculada ao domínio ômega, né, que é agora o sistema, após a aplicação deste movimento, a massa de ambos sistemas tem que ser sempre estritamente positiva, né, e igual em ambas configurações. Né. Ou outra maneira de colocar é que a derivada total, né, ao longo do tempo, a variação ao longo do tempo da massa, já seja na configuração original de referência ou a variação ao longo do tempo da massa contabilizada como uma quantidade de matéria dentro de uma configuração que está mudando ao longo do tempo, né, essa variação de massa tem que ser nula. Isto nos pode levar à definição de uma entidade relativamente abstrata, que é o conceito de densidade. Vamos colocar aqui, densidade. Para isto, nós podemos tomar uma quantidade de matéria dentro do que nós chamamos de sistema, né? E vamos associar a essa, digamos, vamos tomar um setor que vamos chamar de delta V0. Na verdade, uma quantidade finita de volume, não vamos confundir com velocidade, sino de volume, associada a essa quantidade de volume que nós temos. Dentro dele, nós teremos agora uma quantidade de massa, delta M. Vamos chamar isso de delta M0. Okay? Se nós mapeamos essa região para este outro novo ponto, teremos esse delta V, delta V0 se transforma em delta V, e esperamos que essa quantidade de massa permaneça a mesma. Vamos chamar aqui de delta M. Então, o que vamos chamar de densidade? E aí vamos definir uma notação de ρ, vamos chamar de ρ0. Esse ρ0 depende do partícula que estamos considerando, então vamos imaginar que nós temos aqui um x, denotando uma partícula que está dentro deste volume. Vai ser o limite, vai estar definido como limite quando esse delta V0 caminha para um volume nulo, e essa forma de ir caminhando para o volume vai ser reduzindo essa quantidade até essa região que nós tomamos aqui, acaba coincidindo com o ponto x, esse x que nós estamos considerando aqui. Então, quando fazemos o limite do quociente de delta M dividido pelo delta V0, esse sujeito vai ser o que nós chamamos densidade do ponto.
é um quociente entre a quantidade de massa e a quantidade de volume de uma região progressivamente pequena que vai se confundindo finalmente com o ponto ou partícula sobre o qual estamos querendo falar, a densidade. Obviamente que isto aqui tem sua expressão diferencial, então passa a ser a diferencial de m0, né, sobre a diferencial de v0. Ou, vamos colocar assim, também diferencial de m0 de x sobre o diferencial de v0 de x, para fazer expressamente referência ao ponto sobre o qual estamos falando a densidade. Já se fazemos a mesma conta na configuração de referência, como nós temos aqui, né, podemos também calcular a densidade, agora associada a um ponto x, onde aqui colocamos o nosso ponto x. Esse ponto x define a posição na qual a partícula x grande está passando no instante de tempo t. Então, isso nos obriga a fazer referência também à densidade na posição x no tempo t. E vai ser definida aqui também como o que nós chamamos o delta m, que nós tomamos aqui, dividido por delta d. Delta d é um mapeamento do delta d0 no instante de tempo t. E, claro, vamos a mover isto um pouquinho à direita. Nós precisamos agora tomar o limite quando delta d tende a zero. Okay? Isto, obviamente, ganha também a sua expressão diferencial, então aparece um diferencial de massa dividido por um diferencial de volume. Aqui vamos a ter que utilizar um pouquinho uma notação, temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse d pequeno que estou chamando aqui não tem a ver com velocidade, sim com o volume. Vamos ter que tomar alguma precaução com esta notação. Não? Vou chamar aqui de vou diferenciar V0 com V, tá? Então aqui nós teremos V grande, né? Só que este cara vai ser um V grande, mas o volume de xt, e esta massa é de xt. Desta maneira, nós poderemos definir o que nós chamamos de densidade na sua expressão espacial, como este quociente, e aqui a densidade na sua expressão material, como este outro quociente. Um aspecto importante a ressaltar nesta descrição. Enquanto na configuração espacial densidade e massa dependem do tempo, ou seja, está aqui, na configuração material, massa e densidade são funções estritamente dependentes da partícula e não dependem do tempo. Isso é essencial para a nossa descrição. Então, a partir dali, nós vamos a mover um pouco mais e vamos a começar a fazer algumas relações. Né? A primeira é que a conservação da massa vai dizer que o diferencial de massa, né, de xt acaba sendo essa densidade que temos num campo espacial vezes um diferencial de volume, ok? E que o diferencial de massa zero, m0, que depende exclusivamente de x, vai ser essa densidade original, a densidade na configuração de referência, que depende da partícula, por um diferencial de v0.
Okay? Qual é o ponto que nós queremos estabelecer com a conservação de massa? Que o diferencial de m de nosso xt tem que ser igual a diferencial de m0 de x. Ou, em outras palavras, o ρ0 de x dv0 terá que ser igual a ρ de x pequeno t de b. Esta é a expressão inicial, né, que vamos ou chama expressão diferencial da conservação da massa. Agora, a partir destas definições, poderemos admitir, por exemplo, que se nós temos um corpo onde a densidade pode não ser necessariamente homogênea, significa que a densidade pode ir variando ponto a ponto. Deixa eu ajustar aqui. Aqui vamos colocar. Ok. Vamos a definir então, agora vamos a reconsiderar o quantificar quanto seria o valor de massa que nós temos em uma região, em um corpo, como integral sobre o volume inteiro desse sistema, na nossa configuração de referência, da densidade desse sistema, né, ao longo de todo o seu volume. Né? Então, lembremos, aqui precisamos novamente um desenho, mas vamos lá, aqui nós temos a nossa configuração ω0, e esse sujeito se deforma e vai para uma nova configuração deformada. Aqui temos um valor de densidade R0, e este outro ponto, vamos supor ser aleatório, vai ter uma outra nova densidade que vai depender da posição x nesse instante de tempo, né? Enquanto este aqui dependia apenas da posição x. Então aqui teríamos nosso mapeamento x de xt. Né? O que eu vou admitir, ou digamos, o que estamos definindo, é que a integral sobre todo este domínio, que chamamos ω0, dessa densidade, vai me fornecer a massa do corpo. Só que não estou colocando m0. Por quê? Porque essa massa tem que ser igual também à integral sobre a configuração deformada, que chamamos agora de ômega, né? Deste novo campo de densidade, só que um campo agora em configuração espacial, de xt, e integra agora com o diferencial de volume na configuração deformada. Agora, o ponto que podemos lembrar de cinemática é que ao termos um mapeamento, um diferencial de volume na configuração de referência e um diferencial de volume na configuração deformada se relacionavam através do jacobiano do mapeamento. Em outras palavras, sabemos que um diferencial de V vai ser igual a um J de xt diferencial de V0. E esse J não é outra coisa que quem era J de xt. Bom, aqui depende se eu quero expressar na configuração deformada ou de referência. Vamos a mudar um pouquinho aqui a nossa dependência, então vamos chamar de J de x grande t, onde esse J de x grande t era definido como determinante de f de x grande t. Em outras palavras, eu posso trocar este diferencial de volume por toda esta expressão para poder fazer novamente a integral na configuração de referência. Então, o que nós estamos fazendo é uma mudança
de domínio de integração, passamos a integrar esta quantidade dentro da configuração ômega zero, onde esse ρ, esse campo espacial, passa a ser agora descrito como um x grande de xt, isto no tempo t, e o dv, que é o diferencial de volume na configuração espacial, passará a ser escrito como determinante de f, né, desse diferencial de d0. Então, como nós temos uma integral sobre ômega zero e uma integral sobre ômega zero, e este me dá a mesma quantidade de massa, se eu faço um menos o outro, teremos que, como consequência, que integrar sobre todo o volume, integral de ômega zero, de esse ρ zero, de x, menos ρ de x, t, t, determinante de f, esse camarada também depende de x grande t, tudo isto, agora d de zero, tem que ser igual. O que é importante ressaltar é que essa igualdade deve ser satisfeita tanto para todo o corpo como para qualquer pedacinho do corpo ou subpedaço do corpo que estamos considerando, sendo esse pedaço que está aqui, que mapeia, por exemplo, para esta outra região um pouco expandida. Então, se nós considerarmos aqui um subdomínio deste domínio inicial, essa propriedade da massa que está aqui dentro, se conservando para a massa que está aqui dentro, permanece. Então, este ômega zero deve ser considerado não apenas o domínio completo, sino também qualquer subdomínio, ¿no? Então, isto deve ser válido para todo ômega zero, ou subparte do ômega zero, ¿no? De maneira tal que, para que isto seja igual a zero, qualquer ser a parcela que estamos integrando, significa que este integrando que está aqui, né, este sujeito que está aqui, toda esta região, tem que ser estritamente zero, né? Então, aqui passaremos a nossa configuração ou descrição que chamamos local da conservação de massa, que me diz que, vou colocar aqui, o valor de ρ zero menos ρ pelo determinante de f tem que ser igual a zero. Então, esta vai ser outra forma de descrever o princípio de conservação da massa. Claro, obviamente, temos a condição aqui de dizer que sempre ρ zero vai ser igual a ρ pelo determinante de f. A interpretação dessa é relativamente simples. É só imaginar que se nós temos um corpo que se dilata, o determinante de f é maior do que 1. Isso significa que se nós tivermos um valor de densidade, e quando esse sujeito se dilata e o determinante de f é maior do que 1, o natural que aconteça é que a densidade nesse instante deformado seja menor, de maneira tal que multiplicando por determinante de f dê o valor de densidade original, não? Então, essa interpretação física acaba ajudando frequentemente a lembrar essa expressão, não? Ok. Agora vamos verificar como podemos fazer derivadas temporais de essas expressões. Passamos a fazer isso no próximo vídeo.